Hola mis queridos, ¿cómo están? ¿Están bien? Hoy vamos empezar mais uma classe de espanhol juntos. Então, queridos, nós estamos na nossa atividade, certo? De espanhol. Nós vamos ler o texto 2, La Educación Inclusiva, para responder à atividade, tá? Então, eu peço que vocês me acompanhem na leitura do texto sobre a educação inclusiva. La educación inclusiva implica que todos os jóvenes e adultos de uma determinada comunidade aprendam juntos, independientemente de sua origem, suas condições personales, sociales ou culturales, incluindo aqueles que apresentam qualquer problema de aprendizagem ou discapacidade. Se trata de uma escola que não põe requisitos de entrada, nem mecanismo de seleção ou discriminação nenhum tipo. Para ser realmente efetivos, os direitos à educação, à igualdade de oportunidades e à participação. Em la escola inclusiva, todos os alunos se beneficiam de uma enseñança adaptada a suas necessidades e não solo os que apresentam necessidades educativas especiais. A educação inclusiva se entende como a educação personalizada, desenhada à medida que todos os niños em grupos homogêneos de idade, com uma diversidade de necessidades, habilidades e níveis de competências. Se fundamenta em proporcionar o apoio necessário dentro de uma aula ordinária para atender a cada pessoa como esta precisa, entendendo que podemos ser parecidos, pero não idênticos uns a outros, e com ello nossas necessidades devem ser consideradas desde uma perspectiva plural e diversa. Vale? Então, o texto fala numa educação inclusiva, voltada para todos, não importam as diferenças sociais, pessoais, de aprendizagem, então, onde todos os indivíduos, todos os alunos estão juntos para aprender. Então, essa escola, ela busca trabalhar com a participação e oportunizar, igualdades para que eles possam aprender de acordo com a necessidade de cada um, sem deixar de atender os que não necessitam tanto de ajudas especiais, Então, é para todos, é uma educação que inclui todos mesmo, desde aquele que tem mais dificuldade em aprender até aquele que tem mais facilidade, porque a gente sabe que nós não somos iguais, nós somos diferentes, então as nossas diferenças elas devem ser atendidas na escola inclusiva, certo? Já que nós estamos falando de educação, é importante perceber que existe uma lei para essa educação inclusiva e que todos têm direito à educação, tá? Após a leitura do texto, nós temos uma atividade. São 3 questões de compreensão do texto, vale? E aí nós temos 2 diálogos para a gente fazer a leitura também, tá? Então, agora nós vamos ler um diálogo, na verdade 2 diálogos. O primeiro é a família López, os diálogos familiares, entre um padre e um hijo, pai e filho. Que interessante essa conversa entre pai e filho, tá? Vamos fazer a leitura juntos, vamos lá. Vamos começar com o padre, O pai que fala. Hola, mi hijo. ¿Vamos a ver álbum de fotos de nuestra familia? Sí, papá. ¿Quién es esta señora? Esta es tu abuela, mi madre. ¿Y quién son estas? Estas son mis primas, María y Lola. Ellas son muy guapas. ¿Vamos a sacar una foto? Buena idea. Vamos a pedirle a mamá que nos saque. Vale, vou a llamarla. Esta conversa entre o pai e o filho, eles estão vendo um álbum de fotos da família. E aí, ele pergunta, o filho, quem é esta senhora? E aí o pai diz, esta senhora é sua avó, abuela, a avó em espanhol. E depois, ele conhece as 2 primas, e aí eles têm a ideia de sacar uma foto. Sacar uma foto em espanhol é tirar uma foto, Como nós chamamos aqui na língua portuguesa. E aí eles vão chamar a madre, que é a mamá, a mãe,
para tirar essa fotografia deles dois. Então, esse foi o diálogo da família Lopes. E aí, nós vamos conhecer agora a família Gonçalves, vale? Na página 36. Aqui nós já temos uma conversa entre madre e hijo, então mãe e filho. Vamos lá, juntos. Hijo, venga, ponga la ropa del colegio. Bah, no quiero ir al cole. ¿Qué pasa? Venga, no tenemos tiempo. Tengo pereza. El cole me aburre. No diga eso, mi hijo. Hay muchos niños que les gustaría ser iguales que tú. Eso es muy triste. ¿Por qué? A esses niños les agradaría ir al colegio, usar libros y cuadernos. Son niños muy pobres, con padres que también no lograron estudiar. A veces no hay clases para todos los niños que tienen tu edad. ¿Eso no es triste? Sí, muy triste. Creo que me dio ganas de irme a ver mis professores. Vale? Então, o diálogo da família Gonçalves já é um diálogo diferente, né? É a mãe acordando o filho, né? Acordando no sentido de ele acordar para a vida, para ir ao colégio. E ele diz que não, ele não quer ir ao colégio, que ele está com preguiça de ir ao colégio. O colégio aborrece ele. E aí a mãe explica, né, que tantas crianças como ele queriam estar no colégio, queriam ter livros, queriam estudar, queriam ter cadernos. E muitas crianças não têm esse direito assegurado. São pais muito pobres, que também não estudaram e que não têm condições de dar uma vida escolar para o filho. Muitos precisam trabalhar. É uma realidade muito triste, mas é uma realidade também em nosso país, né, em nosso meio. Quantas crianças não queriam ter a vida que vocês têm? De livros bons, de professores que acompanham vocês, de pais que se preocupam com a educação de vocês. Ter o acesso que vocês têm a tanto conhecimento, tanto nos livros como na internet, né? Então, são inúmeras crianças que queriam estar no lugar de vocês hoje. Então, vamos agradecer, vamos ser gratos pela nossa, né? Por tudo que nós temos, pelas nossas graças, pelo nosso colégio, pelas nossas aulas, né? Não nos aborrecer, vamos estudar esse conhecimento, é o que vai nos ajudar mais na frente. Então, todo conhecimento alcançado agora por vocês, ele vai se transformar em bênçãos mais na frente, tá? Então, esse é o diálogo da família Gonçalves, vale? São duas famílias que a gente percebe que tem uma conversa, que tem um diálogo, né? Então, eu quero que vocês, né, vou propor a vocês a construção de um diálogo com alguém da família de vocês. Vocês podem escolher qualquer assunto, tá? Que seja relacionado com a educação, como foi da família Gonçalves, ou que seja relacionado apenas com uma conversa de interação entre pai e filho, ou mãe e filho, ou você e seu irmão, sua irmã. Vocês decidem, tá? Vocês podem escrever o diálogo baseado nesses dois, aqui que a gente falou, e podem enviar para mim, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade. Um pouco mais de conhecimento. No diálogo da família Gonçalves, nós temos algumas palavras que vocês estão vendo, que elas estão com exclamação, tanto antes da palavra, quanto depois. Lembrando que em espanhol, quando a gente utiliza esses pontos, né, esses signos de acentuação, ou signos de pontuação, a gente usa o primeiro sempre de ponta cabeça. Então, vejam que, por exemplo, lá quando ela diz, hijo, venga, na primeira frase, a gente tem uma exclamação de ponta cabeça e depois tem outra no final da frase. Isso acontece várias vezes no texto. Depois ele diz, bah, ele fala, né, no texto, no diálogo da família Gonçalves. Essas palavras que nós estamos vendo, que estão entre signos de pontuação, que é o de exclamação, no português, são interjeições, tá? O que são interjeições? São as palavras que expressam sentimentos fortes, como dor, alegria, tristeza, medo, nervoso, entusiasmo, animação. Então, a gente pode dizer que essas palavras, elas materializam as reações, né, por meio das palavras, certo? Então, é o que nós vamos estudar agora, são as interjeições, tá? Então, as interjeições, elas são palavras que têm significado completo. Então, por exemplo, se a madre da família Gonçalves, ela tivesse só dito assim, venga,
que é venha, a gente ia compreender totalmente o que ela queria dizer. Ela está chamando alguém para vir até ela, não é isso? Então, ela tem sentido completo. Imagine alguém que vai passando e bate o dedo na porta, por exemplo. Ai! Quando a pessoa diz isso, tem sentido completo. A gente já sabe que ele sentiu alguma dor em algum lugar, ele se machucou, não é isso? Então, as interjeições têm sentido completo, certo? E elas sempre vão vir entre signos e exclamação, como acontece no texto. Um antes e um depois da frase, certo? Também elas são invariáveis. Não existe singular e plural para elas, não existe masculino e feminino, nem aumentativo nem diminutivo, tá? Elas não variam nunca. Então, se a menina bateu o dedo na porta e disse ai, o menino, quando bateu o dedo na porta, também vai dizer ai, porque não existe diferença entre gêneros, feminino e masculino, tá? Também não existe plural. Então, se ele bateu o dedo 2 vezes, ele vai dizer ai. Não vai ter ais, tá? Não existe plural também, certo? E aí, no livro de vocês, tem um quadro na página 36 que tem algumas exclamações, tá? Que são mais usuais. Ai, biba. Então, esse de animação, né? Aconteceu uma coisa importante, boa, que você gostou muito. Você diz biba! Bah, é aquele de tédio, né? Que a gente usa pra não acreditar. Bah, poxa vida, né? Então, a gente usa o bah. O i, a gente usa, fez alguma coisa que não era pra fazer, ou então descobriu algo que não é tão legal. Diz i, né? Que saco. Caramba. Esse caramba, né? É tanto de admiração como de susto, né? Aconteceu alguma coisa, por exemplo, o copo caiu da sua mão. Caramba! Ou alguém te contou algo muito bom que você gostou. Caramba! Isso vale muito também para o tom da sua voz, tá? Zaz, arra, ó, ui, olê. Esse olê é de animação. Vocês estão vendo aí, ó, na imagem. Ele tocando, né, o touro. E ele diz olê. E é muito comum nas animações, nas festas deles, tá? Puf, plaf. Olá, que é um saludo, né? Nós também temos urra, que é uma expressão que indica alegria, né? Então, alguém contou coisa boa pra você, ou você ganhou algum presente. Urra, que é de animação, tá? Temos também o cáspita, né? Que é um estranheza, admiração, quando alguém tá fazendo alguma coisa que é muito estranho pra você, que você se admira. Cáspita, né? A gente fala muito também em espanhol, tá? Em espanhol também tem o ojalá, que não aparece aqui no quadro de vocês, mas que é bastante usado, que é quando a gente deseja uma coisa muito boa que ela aconteça. Então, alguém vai viajar, ojalá Deus te bendiga, né? Que ocorra tudo bem, que Deus te abençoe. Então, são desejos bons e a gente usa ojalá, vale? Esses aqui são as interjeições mais usadas, tá? Mas nós também temos as interjeições chamadas impróprias, tá? Impróprias. Quer dizer que elas são outras palavras, são substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, mas que a gente usa como interjeição. Voltando ao texto da família Gonçalves, lá quando a madre diz, hijo, venga, a gente tá vendo que tem a palavra benga, né? Que eu disse a vocês que se ela tivesse falado só benga, o hijo já ia entender que ela estava chamando ele. Então, aqui, nós temos um verbo que é venha, que está entre signos de pontuação, de exclamação. Então, aqui ele está agindo como uma interjeição, embora ele seja um verbo. Então, quando isso acontece, nós chamamos de interjeições impróprias, que é quando a palavra ela tem outro sentido, ela tem outra função, mas aqui na frase eu estou usando como interjeição, tá bom? A gente vai ver algumas na tabela de vocês na página 37. Hombre, auxílio, que é o mesmo que pedir socorro. A gente não pede socorro, então auxílio a gente pede também, né? Fuego, fuego, tá pegando fogo em algum lugar e a pessoa está, né, desesperado. Corre, corre, dale, atrás,
adelante, então para a gente ir adiante. São palavras que têm outro sentido fora desse contexto, mas aqui, quando elas estão entre signos de exclamação, né, pontos de exclamação, elas significam interjeições. Arriba, toma, bravo, precioso, fatal. Esse fatal é muito usado quando uma coisa foi tão boa, que eles usam esse fatal, né? La comida está fatal. Ela está tão boa que foi, né, acima das expectativas. Fíjate, né, que é para você observar bem, fixar. Bien, alguém pergunta, como estás? Aí você responde, bien. Então, aqui também é uma interjeição. O baile, que eu uso bastante em sala de aula, e eu já expliquei para vocês qual é o sentido do baile, é uma confirmação, né, uma expressão que confirma, ou então pede para alguém confirmar. Então, aqui seria o mesmo ok do inglês. Salta, vem, que eu tô chamando vem. No, que é quando você responde não. Então, no, que tá aqui. Dios, aí a gente usa muito em espanhol, Dios mío, que é meu Deus. A gente usa tanto em português, meu Deus, como a gente usa em espanhol. Só que em espanhol inverte, né? Dios mío também é uma interjeição. E ojo, que é para você olhar, fixar bem os olhos observando, tá? Então, essas são as principais interjeições que nós usamos dentro da língua espanhola, tá? Cada uma com seu sentido. E aí, após a aula de interjeição, nós vamos fazer a atividade, tá? A atividade está na página 37. E aí, nós temos na primeira questão, você vai colocar frente às frases, né? Primeiro, eu sugiro que vocês circulem as interjeições, tá? Circulem todas elas. Lembrem, elas vão estar entre exclamação. E aí, depois, vocês vão dizer na frente se ela é uma conjunção, uma interjeição, desculpem, uma interjeição própria ou imprópria. Própria é quando ela só funciona como interjeição, ela só é usada para interjeição, que são essas da página 36, tá? E imprópria é quando a gente pega uma outra palavra, que tem outro significado, e coloca aqui como interjeição, que são essas da página 37, tá bom? Depois, a segunda questão, vocês vão relacionar as duas colunas. O que é a interjeição, né, do lado, a primeira coluna, e na coluna seguinte, o significado, o que essas interjeições, elas representam, o que elas expressam, né? Por exemplo, a primeira, lá, então assim, esse A significa o quê? Você vai ler a segunda coluna e vai encontrar o significado, né? O que ela expressa. E aí vai preencher a segunda coluna, vale? Não é difícil as conjunções, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam, podem me perguntar pelo WhatsApp, tá? Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. E um beijo para vocês, beijos, e hasta nuestra próxima classe de espanhol.